صدایی که شنیدید. Este é o exato momento em que o complexo de estúdios do canal de notícias estatal iraniano, o IRIN, foi atacado por Israel nessa segunda-feira, segundo a agência de notícias estatal do país. فضای غبارآلوده استدیو Do outro lado, você tem ataques diretamente no território de Israel. Okay, so I'm in the middle of Tel Aviv. What you're looking at here is the crater from one of the Iranian ballistic missiles that hit last night, and this is the blast damage. Aqui, o editor e correspondente internacional da CNN, o Nick Robertson, descreve a queda de um projétil em chamas em uma estrada de Tel Aviv, em Israel. Behind me, these residential apartment buildings shredded. The big hotel over there, office buildings, that's been blasted too. Right now, look here, you see people moving out of their apartments. They've got to move out. Those apartment buildings are just too damaged to use this as a cleanup operation. Nobody killed here overnight, but 8 people killed in other blast sites across Israel. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do Chutando a Escada. Hoje é dia 16 de junho de 2025 e esse é o episódio de número 374 do Chutando a Escada. Eu sou Felipe Mendonça e hoje a gente volta a falar sobre o Oriente Médio, mais especificamente sobre o conflito entre Israel e Irã, que nas últimas horas atingiu um novo patamar, e para isso a gente recebe aqui novamente o colega, o pesquisador, o professor Bruno Uberman. Olá, Felipe. Bom dia. Então, um prazer aí estar contigo novamente aqui no Chutando a Escada. Então, eu sou Bruno Uberman, sou professor do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo, sou integrante do Grupo de Estudo de Conflitos Internacionais, o GES, aqui da PUC, e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos dos Estados Unidos, o INEU, né, do qual nós dois fazemos parte. E tenho pesquisado, né, a questão palestina há mais ou menos 15 anos já, e tenho publicações, né, diversos artigos científicos e um livro publicado em português por enquanto, que é A Colonização Neoliberal de Jerusalém, que é fruto da minha tese de doutorado, que foi publicado pela EDUC em 2023, dá para achar aí na Amazon, enfim. É isso aí. Muito obrigado, Bruno. Então, vale a pena ficar até o final. Nessa conversa, o Bruno analisa os interesses geopolíticos por trás da escalada, os riscos de uma guerra regional ou até nuclear, e o papel que as grandes potências exercem nesse tabuleiro. Então, será que estamos diante de uma nova linha de fratura global? O que a aproximação entre Irã, China e Rússia representa? Então, fica com a gente porque o episódio de hoje está imperdível. E no final do episódio, você ainda ouve a coluna do OP, o Observatório Político dos Estados Unidos, com a pesquisadora Débora Binatti. Mas a Débora volta aqui aos microfones do Chutando a Escada e dessa vez ela traz uma análise afiada aí sobre os desdobramentos da política externa de Donald Trump, o impacto dos ataques de Israel ao Irã e a escalada da repressão contra migrantes nos Estados Unidos. Então a Débora faz um panorama completo da conjuntura norte-americana para entender como os acontecimentos globais também se refletem dentro das fronteiras dos Estados Unidos. Essa altura do campeonato, se você não conhece o OPEU, esse é o momento para conhecer. Basta entrar em www.opeu.org.br, lá você vai encontrar inúmeros textos. Obrigado, OPEU, pela parceria. E você também pode apoiar financeiramente, claro, se você puder, o Chutando a Escada. O Chutando a Escada é um podcast que orgulhosamente depende dos seus apoiadores e apoiadoras. Produzir o Chutando a Escada dá trabalho, mas a gente faz com muita dedicação porque a gente acredita na importância de ampliar o debate público sobre política internacional, direitos humanos, os rumos do Brasil e do mundo. E então, se você curte o que a gente faz, aprendeu algo com algum dos nossos episódios ou acredita que mais gente precisa ouvir essas conversas, considere, portanto, apoiar o Chutando a Escada. É muito simples, fácil, rápido, seguro, basta entrar em chutandoaescada.com.br/apoio, que lá você vai encontrar múltiplas formas de fazer isso. E se você não puder contribuir financeiramente, divulgue os episódios, mande para os amigos, compartilhe nas redes, dê os 5 estrelas ali no seu agregador favorito,
ajude a gente também a espalhar a palavra, beleza? Muito obrigado para quem já apoia e vamos nessa. Então, sem mais delongas, com vocês, Bruno Uberman, que fala sobre o conflito entre Israel e Irã, essa escalada dos últimos dias, e lá no final do episódio, a Débora Binatti faz um balanço sobre como esses e outros assuntos têm se refletido dentro das fronteiras dos Estados Unidos. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Bruno, você publicou um texto no seu site pessoal, né, no teu blog, o Palestina em Transe, aliás eu recomendo muito, vou deixar o link do texto na descrição do episódio. O texto é intitulado Netanyahu encurralado, arrisca tudo numa guerra com o Irã. No seu texto, você descreve o ataque israelense ao Irã, ocorrido agora no dia 13 de junho, como uma agressão ilegal, não é? Foi classificada por Israel como uma ação preventiva, mas você chama isso de uma agressão ilegal porque na prática se insere numa lógica, né, numa escalada liderada por Netanyahu, que é um líder cada vez mais pressionado, tanto internamente, mas também externamente. Então, para começar, eu queria te perguntar o seguinte: por que esse ataque acontece justamente agora? Você acha que foi uma tentativa de desviar o foco da crise em Gaza, por exemplo? Ou existem outros elementos estratégicos, políticos ou até simbólicos que ajudam a explicar a ação do dia 13? Então, esse ataque israelense ao Irã que começou, né, entre quinta e sexta da semana passada, eu vejo uma série de razões, mas o que eu descrevo elas com maior detalhe a seguir. Mas o que eu acho que é relevante é que o Netanyahu, né, o primeiro-ministro de Israel, estava sob um cerco crescente nas últimas semanas, diante do escalonamento infinito do genocídio dos palestinos em Gaza, né? Tanto um cerco criado internamente e também externamente, né? Embora o apoio dos Estados Unidos, que é o que em última instância importa, né, para Israel, ainda se mantenha, né, de uma forma importante, a gente vinha vendo críticas vindo de países europeus, além do Canadá, inclusive de parceiros importantes como a Alemanha e França. A Espanha e o Chile anunciaram embargo militar a Israel, né? Aqui no Brasil está tendo uma discussão importante, a gente sabe dentro do governo, em torno do que fazer. Aconteceu agora, nesse fim de semana, 15 de junho, protestos em todo o país defendendo o corte de relações diplomáticas e econômicas com Israel. Na semana passada teve uma importante reunião, né, com o Celso Amorim, o assessor especial da Presidência da República, no qual parlamentares e entidades palestinas defenderam o corte de relações. Então, a gente está passando por uma transformação aí no posicionamento internacional na direção de sanções a Israel, que foi o que o movimento palestino defende desde 2005, né, quando foi criado o movimento por boicote e desinvestimento de sanções, o BDS, mas até recentemente, né, os estados tinham feito pouquíssimo em relação a Israel, né? Eram movimentos que surgiam quase que exclusivamente da sociedade civil, né? A gente via algum outro desinvestimento de algumas corporações transnacionais, de fundos de investimento, né? Já tinha havido um recuo importante nos últimos meses dos investimentos da Israel, mas Israel mantinha, né, relações políticas plenas, né, no mundo ainda, apesar de estar cada vez mais isolado. E agora a gente tem visto sanções, que é o que
resultou, em última instância, no fim do apartheid na África do Sul, né. Quando o Reino Unido e os Estados Unidos se juntaram às sanções contra a África do Sul, é que foi o fim do apartheid, né, e como resultado de um grande movimento, né, popular em prol do fim do apartheid em todo o mundo, partindo da sociedade civil sul-africana, né. Então, a gente via esse movimento acontecer, em relação a Israel num crescente, né, e também internamente, você via cada vez mais parcelas da sociedade israelense, da sua população judia, né, se protestando contra a guerra agora, contra o genocídio, denunciando o genocídio, que também era algo inédito, porque a população israelense estava praticamente só preocupada com o resgate dos reféns, e agora a gente vê a sociedade israelense criticando o genocídio, né, particularmente a morte de crianças, e várias instabilidades na coalizão de governo do Netanyahu, né. Os partidos ortodoxos, eles ameaçam sair do governo caso os judeus ortodoxos sejam obrigados a servir no exército, né, coisa que eles não aceitam sob nenhuma conjuntura, mesmo na atual. A gente tem visto um número crescente de israelenses judeus pedindo dispensa, reservistas não aceitando servir no momento. Então, vinha dificuldades ao ponto que a coalizão, a oposição entrou com uma moção, né, de destituição do Netanyahu, mas que o Netanyahu conseguiu, barrar, né. Mas a gente vê essa pressão, então, vindo de todos os lados sobre o Netanyahu. E ele não consegue derrotar o Hamas. Ele fica matando, né, as suas lideranças, mas novas lideranças vão surgindo e o grupo se mantém. Então, é quase impossível você eliminar um grupo guerrilheiro de insurgência anticolonial, né, porque você tem que matar toda a população. Acho que esse é o plano. Mas enfim, acho que o Netanyahu não conseguiu construir, condições políticas para executar esse plano ainda. Então, ele vinha tentando avançar, né, sobre os seus inimigos sobre os inimigos de Israel, e ele, então, nos últimos meses, desde o 7 de outubro, além de enfrentar o Hamas e debilitar o Hamas, mas não derrotar o Hamas, né, e a Jihad Islâmica, ele conseguiu impor uma derrota importante que debilitou o Hezbollah no Líbano, né, com a morte do Nasrallah, e o Hezbollah está passando por uma reorganização importante lá no Líbano, por pressão também da sociedade libanesa, das instituições, das lideranças políticas de lá. Ele conseguiu, depois de muitos anos, junto dos Estados Unidos e todo o Ocidente, derrubar o Bashar Assad na Síria, que era também um opositor. Então, acho que ele se viu num contexto em que, o Irã sobrou como o último grande inimigo dele, e sob essa pressão, retomar esse conflito com o Irã, né. Ele já tinha feito isso, né, no 1º de abril de 2024, quando os acampamentos nos Estados Unidos e nos países ocidentais, assim, estavam no seu auge, o governo Biden estava sob grande pressão, e ele fez um ataque à embaixada iraniana em Damasco, na Síria. E isso gerou toda uma reorganização do apoio ocidental a ele. E isso aconteceu de novo, né. A gente viu o Macron, que era um importante crítico, e nessa semana estava marcado para organizar um evento, né, na sede da ONU para retomar as negociações, por uma solução de 2 estados, junto da Arábia Saudita, porque os Estados Unidos têm declarado que não mais apoia a solução de 2 estados, que é uma mudança importante, né, na diplomacia americana. E consequentemente, né, a Alemanha também, que vinha criticando Israel, também apoiou de uma forma absoluta, né, inclusive numa nota engraçada, eu diria, criticando os ataques iranianos indiscriminados antes mesmo deles acontecerem, né. Então a gente nota como o Ocidente, né, possui uma postura muito
desumanizadora, subjugadora, o que a gente chama de orientalista, né, racista, em última instância, em relação à República Islâmica do Irã, né. E eu coloco, a gente pode ter as divergências que a gente quiser com o Irã, mas a gente está falando de um governo legítimo, né, que tem os seus problemas, tem as suas questões, assim como muitos governos e estados ao redor do mundo, mas existem mecanismos locais para a população iraniana resolver isso, para avançar, para promover melhorias, né? Só que a lógica ocidental é destituir todo o governo que se opõe à hegemonia do Ocidente na sua região. Então, buscam fazer isso com Cuba e Venezuela, aqui na América Latina, e buscam a todo custo fazer isso com o Irã, com o Iêmen, fizeram com a Síria, fizeram com o Iraque, fizeram com a Líbia, né? Que por mais que fossem nesses países líderes, né, do antigo nacionalismo árabe, como o caso do Gaddafi na Líbia e do Assad na Síria, que não eram reminiscências degeneradas do antigo nacionalismo árabe dos anos 50, 60, liderado pelo Gamal Abdel Nasser e assim por diante, eh, eram lideranças políticas que não aceitavam em absoluto a hegemonia ocidental. Então o Ocidente exige submissão, né. E mesmo que não seja uma submissão completa, que a contestação opere no interior da hegemonia, como o caso, por exemplo, é que a gente vê aqui na América Latina, né. O Brasil, no atual governo, contesta posições do governo Trump, assim como a gente vê o Petro na Colômbia, Sheinbaum no México e outros. Mas são contestações que operam no interior da hegemonia, que não violam a hegemonia americana, que não desafiam, que não enfrentam, né. Então, os Estados Unidos e a Europa, esse imperialismo coletivo, né, como o Samir Amin chamava, quer impor isso no Oriente Médio. E de alguma forma o Irã é o elemento central. Então o Irã serve de sustentação para as demais forças não estatais que também contestam o imperialismo americano na região, como o caso do Hezbollah, do Hamas, das forças de mobilização iraquianas, né, e outros grupos que contestam, né, essa intervenção, né. Então, por exemplo, o atual governante da Síria, o Al-Shara, é a representação disso. É um cara que surge na Al-Qaeda, criou um grupo afiliado da Al-Qaeda, os Nusra, que depois se transformou nesse grupo chamado HTS, e tomou o poder e está aliado com Mohammed bin Salman, na Arábia Saudita, e aliado com Donald Trump, com o Sarkozy, com o Sarkozy não, né? O presidente francês. Então, a gente vê, né, como existem grupos islâmicos que estão dispostos a confrontar o Ocidente para serem aceitos. E eu vejo a Al-Qaeda nessa direção, assim como o Talibã, mas o modelo iraniano não é para ser aceito, né? É para contestar, ou seja, tem uma característica anti-imperialista aí, que diverge, né? E essa característica anti-imperialista leva, né, a Israel, que sempre atuou historicamente como o né, a representação dos interesses imperialistas na região, enfrentando os inimigos ocidentais, do Oriente Médio, que no passado era o Gamal Abdel Nasser, o nacionalismo árabe, e hoje é esse Islã político que eu classifico como khomeneísta, né, ou seja, que de uma forma tem na figura do Khomeini, né, o líder revolucionário de 79, um horizonte, né, que de alguma forma inspira outros grupos políticos como o próprio Hamas ou Hezbollah, eh, a derrubar essa ideologia, né. Não é somente derrubar um projeto um Estado, é derrubar uma ideologia, em última instância. Coisa como eles conseguiram enfraquecer de uma forma muito forte o nacionalismo árabe, que teve uma ressurgência ali na Primavera Árabe, mas que foi novamente derrotada, né. Então,
Então esses grupos islâmicos, eles de alguma forma são herdeiros dessa tradição. Para o Ocidente é visto como uma ameaça, porque é uma ameaça à ordem ocidental. Então, tem que ser derrubado então há toda essa confluência de fatores aí que explicam essa agressão, né, como você colocou na pergunta, a gente classifica de agressão porque é em divergência ao direito internacional, não é um ataque que o direito internacional reconhece, que, né, ou seja, se que é permitido pelo Conselho de Segurança da ONU ou em defesa, né? O Irã não era uma ameaça iminente, a Israel, né? Embora sejam inimigos, mas nesse contexto não era. Então Israel é o agressor aí e o Irã está se defendendo. Muito bem, Bruno, muito interessante. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu tenho lido na imprensa que a resposta iraniana ao ataque de Israel ela foi uma das mais contundentes, se não a mais contundente já registrada, com mísseis atingindo diretamente alvos estratégicos dentro de Israel, algo sem precedentes, né? A gente está diante de uma espiral de confrontos cada vez mais intensa. Na madrugada de ontem para hoje, por exemplo, muita gente morreu. Enfim, está todo mundo acompanhando na imprensa. Mas a pergunta é essa, na sua avaliação, até onde essa escalada pode chegar, né? Existe algum risco real de o conflito se transformar numa guerra regional mais ampla? E também a pergunta que não quer calar, né? Se isso poderia evoluir para um confronto nuclear ou se essa hipótese está completamente descartada. Então, eu vejo nesse momento, né, uma escalada constante do conflito. Lá, por exemplo, na noite aqui no Brasil de domingo para segunda, houve uma escalada, né, ataques duros a Teherã, ataques a instalações, petrolíferas no Irã, e o Irã continua conseguindo alvejar, né, alvos importantes em Israel, né. Nunca Israel tinha sido atacado dessa forma. Mesmo quando Israel foi surpreendido, né, na guerra do Yom Kippur em 73 por Egito e Síria, mas os egípcios e os sírios não conseguiram avançar sobre o interior de Israel, né. Naquele contexto eles conseguiram derrotar linhas de defesa na fronteira, nos territórios ocupados, né, nas colinas do Golã sírias e na Península do Sinai egípcia que estava sob ocupação israelense, mas Israel conseguiu reagir militarmente porque egípcios e sírios, naquele contexto, mesmo apoiados pela União Soviética, não tinham essa força que o Irã conseguiu construir, ao longo de todos esses anos, até porque o período, né, pós-revolucionário no Irã é muito mais longo, né, do que Egito e Síria jamais tiveram, né, ou seja, o Nasser assume em 52, ele já está em guerra em 56, já está em guerra de novo em 67, né, e é derrotado, ou seja, o período do Nasser é muito curto, em última instância, são 18 anos de governo Nasser. É, e o nacionalismo árabe se mantém até, né, de alguma forma até 79, né, quando Israel faz o acordo com o Egito e derrota o Egito, né, junto dos Estados Unidos. Então o Irã, ele desenvolveu, mesmo sob sanções, um importante arsenal militar, né, e está conseguindo desenvolver, por conta própria, até onde a gente sabe, um projeto nuclear, né, que pode chegar na bomba atômica. Então, né, o Irã demonstra muito mais capacidade militar de enfrentar e, quem sabe, derrotar Israel do que os nacionalismos árabes jamais conseguiram. Então, o projeto nuclear iraniano, obviamente, é controverso, né? Eu, por exemplo, eu sou radicalmente contra a existência de armamento nuclear no mundo. Por mim, a gente teria uma desnuclearização total, de todos os países, porque é uma arma nefasta, né, que pode gerar o extermínio da humanidade. Então, o seu uso é completamente irracional. E justamente por causa disso, né, as lideranças políticas, que desenvolveram a bomba nuclear depois, que ela foi possível de ser desenvolvida, né, e dos Estados Unidos ter empregado ela, né, por causa das rivalidades políticas ali e tudo mais, nunca mais empregaram, né. A gente teve ali na Guerra Fria alguns momentos em que se cogitou isso, eh
e consequentemente, eh, a gente os líderes políticos têm até o momento, eh, demonstrado uma racionalidade, né, no não uso das armas nucleares, embora, né, vários países possuam, e países em conflito, como foi a União Soviética, Estados Unidos e agora a Rússia e Ucrânia, por exemplo, Índia e Paquistão, que são 2 países com bomba, e o próprio Israel, até o momento tem Israel desenvolveu seu projeto nuclear nos anos 50 com a cooperação da França, né, que a França substituiu o Reino Unido nos anos 50 a 60 como um grande parceiro, militar de Israel antes dos Estados Unidos, assumindo no final dos anos 60. Então, o Irã, consequentemente, né, de alguma forma, diante, né, dessa inimizade que possui com Israel e o Ocidente de uma forma geral, e as pressões políticas que o país tem enfrentado desde a Revolução Islâmica de 79, de alguma forma, né, esse é o imperativo da forma de como a ordem internacional é colocada, se vê obrigado a desenvolver a bomba nuclear, né. A gente que está aqui no espaço de relações internacionais, né, tem um texto clássico do teórico neorrealista, o Kenneth Waltz, que defende, né, o que o Irã desenvolva a bomba atômica como uma forma de estabelecer, simetria de poder no Oriente Médio e assegurar uma estabilidade política, né. Porque a instabilidade política no Oriente Médio é muito fruto de apenas um país possuir bomba atômica, Israel, e portanto, o medo, né, que Israel possa usar, né, essa bomba sempre evitou que os países, né, talvez se opusessem a Israel, cria um outro cálculo político quando seu inimigo tem a bomba atômica, né. Por exemplo, a gente vê no caso da Coreia do Norte, em que no começo do primeiro governo Trump, né, a Coreia do Norte era um alvo muito importante dos Estados Unidos, o Trump foi lá, né, se falava muito da Coreia do Norte, daí em algum momento, em determinado momento, a gente viu que a Coreia do Norte estava testando mísseis com ogivas atômicas. Então nunca mais se falou da Coreia do Norte. Foi estabelecida a dissuasão e não se toca mais na Coreia do Norte, né, porque, caso busque promover uma mudança de regime lá, pode ser que toda a península da Coreia, Coreia do Sul, Coreia do Norte seja destruída, isso é um desastre total, né. Então, assim, isso impede, né, em última instância, assegura a soberania, né. O Mersheimer, que é um outro importante intelectual das RI, numa controvérsia, né, fala que a bomba atômica é uma arma da paz. Eu acho que isso é um exagero. A arma da paz para mim a arma da paz é desnuclearização, né, nuclearização total. Mas enfim, isso é um ponto de vista realista que tem a sua racionalidade, aí faz um sentido, e o Irã, né, enquanto um ator realista, né, das relações internacionais pragmático, tá desenvolvendo sua bomba, né. Você tinha resistência de parte da sociedade iraniana a esse projeto, né. O Irã, ele é um governo no qual o chefe de estado, ele, né, tem uma característica de um poder monárquico praticamente, mas dentro dessa, né, essa autocracia do chefe de estado do Ayatollah Khamenei, você tem uma relativa democracia, né, eh, instrumentos democráticos, sucessão de poder, né, na figura do presidente. E inclusive está no poder agora um presidente mais moderado que, né, representa essa parcela da sociedade iraniana que não deseja que o Irã, né, tenha uma postura radicalmente de imperialista, né, deseja que o Irã se aproxime do Ocidente, até porque, né, é importante lembrar, né, entre 1952 e 79 o Irã foi governado por um regime completamente pró-Ocidente, né, monárquico do Shah Reza Pahlavi, que foi colocado depois de um golpe, promovido junto do Reino Unido e com os Estados Unidos, contra o Mossadegh, né. Mossadegh foi um pioneiro do nacionalismo terceiro-mundista, caracterizado pelas nacionalizações dos recursos naturais. Então o Mossadegh, ele nacionalizou uma empresa petrolífera britânica, quando ele toma o poder, e em 53 o
os países ocidentais, né, promovem o golpe contra o Mossadegh e colocam o Reza Pahlavi, e em 79 acontece uma revolução nacionalista de libertação nacional, né, que de alguma forma era um protetorado colonial o Irã durante esse período e atuava junto de Israel, né, eram os maiores aliados, ocidentais na região. E então, e no segundo momento se tornou uma revolução islâmica, né? E um governo islâmico profundamente anticomunista, mas que tem na China o seu grande parceiro atual, né? Um acordo fundamental foi feito entre os países, no qual o Irã fornece petróleo e a China faz diversos investimentos, e inclusive até cooperação militar, né? Embora não seja o centro da aliança. Então, consequentemente, né, o governo iraniano tem a sua pragmatismo, né, pragmatismo que buscou impedir um confronto direto com Israel ao longo de todos os anos, né, o Irã preferia auxiliar aliados, né, na região, o chamado eixo da resistência, para criar essa dissuasão, né, para avançar os interesses políticos do seu projeto, do seu bloco de poder ali na região. E agora a gente vê esse confronto direto no qual o Irã está demonstrando uma força, eh, maior do que acho que o Ocidente imaginava, talvez, uma capacidade de precisão, né, de atingir no centro urbano de Tel Aviv, a sede do Ministério da Defesa, sabe. Então, o que o Irã está provocando entre os israelenses é um pouco do seu próprio veneno. E isso pode gerar uma instabilidade política importante dentro de Israel. Eu vi outro dia uma declaração de um israelense falando: "Eles estão a gente virou Gaza", sabe. Acho que tem uma insatisfação crescente com o Netanyahu por ter feito o país se tornar vulnerável. Porque, os israelenses sabem que foi o Netanyahu que começou essa guerra. Ataque preventivo é uma doutrina que inclusive, israelenses inventaram contra o próprio Egito, em 67, né, que derrotou o Egito. Em 67 foi uma humilhação, né, o Egito ficou sem reação, mas agora o Irã está demonstrando capacidade de reação. E o Irã, segundo as informações que a gente tem provavelmente 90.000, pelo menos, mísseis balísticos, né, alguns de ultíssima geração, hipersônicos. A gente viu uma imagem que circulou esses dias de um suposto míssil hipersônico atingindo Israel, que é imparável, né, isso daí. Então Israel, que tem uma importante bateria antiaérea, conta com o apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido, para conter esse ataque iraniano, mas não consegue impedir de uma forma completa, né. Então, o Irã, ele tem capacidade de manter os israelenses presos em bunkers, né, por um longo período, provavelmente. Isso vai gerar um desgaste político, econômico, social, que pode levar o Israel a pedir o cessar-fogo, né. Porque, os países de maioria muçulmana, eles têm essa lógica do martírio, que é uma lógica que acho que para nós ocidentais faz um pouco menos de sentido, né, mas é muito comum nos países de maioria muçulmana, pelo que a gente tem visto, por umas características que mistura, acho que essa característica cultural, com o imperativo anti-imperialista da sociedade, né. Então isso a gente vê entre os palestinos, a gente vê entre os iranianos, ou seja, não é algo árabe, né, necessariamente. Então, e isso não existe muito entre os israelenses, o martírio. Então eu acho que isso pode provocar um desgaste importante na sociedade israelense, e isso não provoca um desgaste importante na sociedade iraniana. Você está vendo no Irã, né, protestos populares em que as pessoas estão pedindo o desenvolvimento da bomba atômica. Ou seja, a gente não defesa da soberania. Não podemos mais, deixar que isso aconteça, que nosso país seja atacado dessa forma, então tem que ter bomba atômica. E o desgaste que isso pode provocar em Israel, né, no médio e longo prazo, e o vislumbre de uma derrota pode levar né, um insondável, como coloco, né, Israel fazer o mundo caminhar para um desastre completo da guerra atômica.
Bruno, para a gente caminhar aqui para as conclusões, eu sei que o assunto ainda, enfim, está acontecendo, temas quentes são difíceis, né, de abordar, porque as coisas podem mudar a qualquer tempo, mas no seu texto você aponta o apoio direto, por exemplo, dos Estados Unidos ao ataque israelense, além de citar também a colaboração de aliados como a França, o Reino Unido, entre outros, né? E, em paralelo, o Irã tem se aproximado cada vez mais da China, da Rússia, tanto no plano diplomático, mas também no plano econômico e militar, né? Baseado nisso, então, como você analisa o papel das grandes potências nesse teatro, ou melhor, nesse conflito específico, né? A gente está vendo se consolidar uma nova linha de fratura global no Oriente Médio, com os blocos ocidentais, por exemplo, apoiando Israel e os blocos orientais se aproximando do Irã, ou essa pergunta não faz o menor sentido? Então, em relação às grandes potências, eh, no meu entender, né, desde a Guerra Fria, acho que o Oriente Médio tem uma centralidade razoável aí para a geopolítica internacional, a partir das disputas entre Estados Unidos e União Soviética, mas desde a derrota, né, do nacionalismo árabe, a União Soviética meio que se afastou, né, da geopolítica do Oriente Médio e permitiu que os Estados Unidos fosse quase que a única grande potência atuando na região, né, embora obviamente a União Soviética manteve relações com alguns países, né, como a Síria, né, e a China tivesse uma influência na região, mas não era uma potência, né. A China, por exemplo, foi fundamental para armar e treinar a guerrilha palestina, né, nos anos 60 e 70. E depois, né, da derrota soviética, né, na ocupação do Afeganistão, naquele contexto, o Afeganistão nem era considerado Oriente Médio. O Afeganistão é a Ásia Central, né, mas de alguma forma as dinâmicas do Afeganistão e do Paquistão, meio que se aproximaram, né, das dinâmicas do Oriente Médio, né, meio que integrando essa parcela da Ásia Central às dinâmicas, do oeste da Ásia, né, de alguma forma a gente pode dizer, e do norte da África. Então nesse pós-Guerra Fria, né, os Estados Unidos agiu de forma unilateral por muito tempo, né, e o Oriente Médio teve centralidade na reorganização do poder, né, dos Estados Unidos, né, a Primeira Guerra do Golfo, depois a guerra e a ocupação do Afeganistão no Iraque, né, eh, e a guerra ao terror como um eixo central, né, de uma forma geral da política externa americana. Mas, eh, de novo, né, continuando o que eu tinha colocado anteriormente, mesmo com bilhões de dólares gasto, milhões de mortes provocadas no Oriente Médio, né, de uma forma a impedir a existência de modelos políticos alternativos de desenvolvimento fundamentados na soberania nacional dos recursos naturais, né, e assim por diante, os Estados Unidos não conseguiu impor hegemonia. E a partir dos anos 2010, né, ou seja, quando a guerra ao terror já está em que se sentir em seu declínio, a gente está durante a era Obama, que de alguma forma é uma reorientação da guerra ao terror, embora com mais continuidades do que descontinuidades do que o os democratas, né, os apoiadores do Obama desejariam entender talvez. Eh, a gente vê o Oriente Médio se tornar novamente um espaço de disputa, né, com outras potências, em primeiro lugar com a Síria, né, em primeiro lugar com a Rússia, na Síria, né, onde a Síria se torna um espaço de disputas, né, porque a guerra, os protestos, né, que vão começar na Síria em 2010, 2011, como resultado da Primavera Árabe, e aí o governo autoritário do Assad se transforma numa guerra civil, com diversos grupos políticos, né, armados, apoiados por forças pró-Ocidente, com o objetivo de finalmente derrotar o Assad, né. Os Estados Unidos consegue apoiar, né, grupos para derrotar o Gaddafi sem, muita dificuldade,
né, mas acaba resultando numa guerra civil permanente na Líbia até hoje. E a guerra civil na Síria se tornou permanente porque os grupos pró-Ocidente, por um lado, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Estados Unidos e a Turquia, né, apoiando certos grupos, como as forças curdas e outros grupos, né, como o próprio braços aliados da Al-Qaeda, né, que os Estados Unidos e a Arábia Saudita e Emirados Árabes ajudaram a armar e treinar. E, por outro lado, você começou a formar de uma forma mais coesa as forças do eixo da resistência, né, atuando em defesa do Assad. Embora de uma forma curiosa, né, a Guerra Civil da Síria foi um período de rompimento entre o Hamas e o Irã, né, porque o Hamas ele fica contra o Assad, a favor de forças populares com as quais o Hamas era alinhado, né, ou seja, de forças anticoloniais, né, de uma outra natureza, e o Assad eh, reprimindo todos os grupos opositores, né. Depois houve um realinhamento ali intermediado pelo Hezbollah, né, porque o Hezbollah junto do Irã e da Rússia, né, começaram a atuar em conjunto para sustentar o Assad e conseguiram sustentar ele até dezembro de 24, né. Quando você já vinha tendo um afastamento do Assad em relação aos seus aliados, né, o Hezbollah estava envolvido na guerra com Israel, a Rússia envolvida na guerra com a Ucrânia, o Irã também envolvido em outras questões, e o Assad vinha querendo se aproximar um pouco das lideranças políticas da região, como Mohammed bin Salman, né, da Arábia Saudita, que é o líder político hoje em dia, né, do Oriente Médio, e isso, né, de alguma forma abriu uma brecha, né, para esse grupo HTS, né, liderado pelo Al-Shara, né, um ex-guerrilheiro da Al-Qaeda, aliado do ISIS, conseguir derrubar o Assad. Então, mais um outro ponto importante aí, né, é no começo de 2023, a China começou a entrar no jogo geopolítico do Oriente Médio pela primeira vez, porque a região, né, é um importante espaço para interconexões, de comércio internacional, né, é uma região de conexão entre África, Ásia e Europa. Então, diante da expansão do BRI, né, que é o Belt and Road Initiative, o Irã, né, se tornou um espaço importante para a China expandir, né, o BRI para o Oriente Médio. E eles fecharam alguns acordos em 2023, antes do 7 de outubro. O primeiro foi, né, um acordo de investimentos chinês, que eu mencionei anteriormente, em troca da venda de petróleo iraniano por 2 décadas ou mais, se eu não me engano. Por outro lado, e além disso, né, a China conseguiu intermediar de uma forma muito bem-sucedida, uma normalização das relações entre a Arábia Saudita e Irã, de uma forma surpreendente, porque o mundo não estava olhando para isso e quando viu, voltou às relações entre os países, porque os Estados Unidos estava instrumentalizando a Arábia Saudita, né, para promover a desestabilização do Irã. Eh, os 2 países estavam se enfrentando no fronte no Iêmen, né, na qual a Arábia Saudita agia como um proxy, de alguma forma dos Estados Unidos, em conjunto dos Emirados Árabes, né, para derrotar os levantes populares no Iêmen da Primavera Árabe, que passaram a contar com forças apoiadas pelo Irã, né, os chamados Houthis, o grupo Ansar-Allah, que acaba ganhando, né. E esse acordo, né, essa normalização das relações, entre Irã e Arábia Saudita acaba com a guerra no Iêmen, né. O Ansar-Allah sai vitorioso, né, e se soma, né, a coalizão de alguma forma está enfrentando Israel, né, nesse momento. Embora com um poderio militar, né, muito menor, mas uma capacidade de resistência, né, um esforço, né, humano, e apesar de bombardeios dos Estados Unidos e de Israel, de manter, né,
e sustentar a agressão a Israel, nesse contexto. Então, o Irã houve a formação, né, a partir da guerra da Síria e da guerra da Ucrânia, desse bloco oriental, digamos assim, né, em oposição ao bloco ocidental, e nesse bloco oriental fazem parte, né, Irã, Rússia, China. Houve a expansão no BRICS com, né, além desses países dos árabes, Arábia Saudita, Egito se juntando aos BRICS, né, como parte dessa nova reorientação, né, a maior presença de Rússia e China no Oriente Médio vinha permitindo que os países do Golfo, particularmente Arábia Saudita e Emirados Árabes, tivessem um não alinhamento em relação aos Estados Unidos, ou seja, não ter que obedecer 100% aos desejos americanos, era uma forma de jogo, né? Porque a Arábia Saudita, ao mesmo tempo, estava avançando nas normalizações com Israel, como parte do projeto iniciado pelo Trump e mantido pelo Biden, né, de criar a Aliança de Abraão, né, os Acordos de Abraão, que foi essa normalização das relações de Israel com Emirados Árabes, Bahrein, Sudão e Marrocos, e que a Arábia Saudita era o próximo. A Arábia Saudita teria o desenvolvimento do seu projeto nuclear, que até onde a gente sabe teria fins energéticos e militares, e com apoio dos Estados Unidos, e normalizaria as relações de Israel e abandonaria a questão palestina praticamente por completo. Então, 7 de outubro, o ataque da resistência palestina, né, liderado pelo Hamas, se insere nesse contexto, né? E um outro ponto importante também das disputas geopolíticas é que, no começo de 23 também, o Ocidente, né, os Estados Unidos, sob a liderança dos Estados Unidos, tinha criado um projeto de infraestrutura no Oriente Médio para rivalizar com o BRI, né, que era o IMEC, o India Middle East Europe Corridor, que ligaria Índia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Israel, talvez Turquia e Grécia, que era uma forma de fazer a Europa não depender mais da energia russa, né? Isso já no contexto da guerra Rússia-Ucrânia, conectaria diretamente o petróleo, né, do Oriente Médio à Europa, e também conectaria diretamente a indústria, né, indiana à Europa e o Oriente Médio, né? Ou seja, também trazendo a Índia, a validade desses blocos econômicos, militares, políticos, né, comerciais, atravessados pelo Oriente Médio, né? Um outro evento importante que aconteceu no início de 23 foi uma reunião em Israel, né, na qual, além dos países que fazem parte dessa Aliança de Abraão, dos Acordos de Abraão, Egito e Jordânia também participaram, né, que são outros aliados ocidentais que têm relações com Israel, para formar uma aliança militar, no estilo da OTAN, seria batizada de Aliança de Abraão, para representar os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos, assim como na Europa, os Estados Unidos não agem militarmente diretamente, né, porque tem a OTAN, né, seria a mesma coisa no Oriente Médio, os Estados Unidos não precisaria mais boots on the ground. Então, esse era o projeto que vinha sendo tocado até o 7 de outubro. O 7 de outubro desestabiliza tudo isso. Então, mas de alguma forma, o Ocidente tem sido relativamente bem sucedido em derrotar militarmente opositores, né, inimigos, o Hezbollah, conter de alguma forma o Hamas, né? Derrotou Assad e agora via o Irã, né, como a próxima peça, né, a ser derrubada e ou ao menos ser desestabilizada, né? Eu acho que tem duas opções aí nos desejos ocidentais em relação ao Irã, né? Obviamente, eu acho que eles almejariam uma mudança de regime rápida, né, ao estilo que eles fizeram contra o Mossadegh. Mas eu acho que um plano B e um plano mais factível é guerra civil. De alguma forma, mobilizar grupos opositores, armar eles, né, eh, e fazer com que o Irã seja destruído, né? Assim como a Síria foi destruída, assim como a Líbia foi destruída, ou seja, é difícil você derrotar, né, esses regimes consolidados de décadas. Então, a alternativa é destruir elas, corroer elas,
né? E eu acho que isso talvez seja o plano, né? A gente tem visto, de alguma forma, né, alguns grupos políticos dentro do Irã, alguns grupos curdos, né, que são aliados do Ocidente, né, começando a fazer declarações para se mobilizar, para fazer uma nova revolução iraniana contra o regime islâmico, né? O Irã é um país muito grande, um país com muita fronteira, então é possível você, né, não é difícil para o Ocidente, que tem muita experiência nisso, né, em começar a formar novas milícias que vão começar a agir militarmente dentro do Irã para desestabilizar o Irã. Eh, por exemplo, o Netanyahu está fazendo isso em Gaza. A dificuldade de derrotar o Hamas pelas forças israelenses está fazendo ele armar um novo grupo, né, paramilitar lá, que é aliado do ISIS do Egito, né. O ISIS, ele ocupa a península do Sinai, né, do egípcia, que é uma região de fronteira entre Israel e o Egito, que está desmilitarizada desde 79, e desde que foi retornada, né, para o Egito. E esse grupo do Hamas, esse grupo rival do Hamas, está aliado com o ISIS para tráfico de coisas, né, pessoas, mercadorias, pelo Sinai. Então, eu vejo essa estratégia. E agora cabe a gente entender o que Rússia e China vão fazer. Rússia e China não romperam com Israel até hoje, né? A Rússia mantinha relações muito boas com Israel até o 7 de outubro. O Putin e o Netanyahu têm uma afinidade aí política. Então, eu acho que cabe a gente entender o que vai acontecer aí nesse cenário, né? Para ver se esses países vão de fato passar a apoiar, né, o Irã com recursos militares, né? Existe um acordo entre Rússia e Irã para isso, com a China menos, mas eu tenho visto boatos aí que a China estaria auxiliando, talvez militarmente, o Irã, né? Enfim, tem que ver se essa guerra se prolongar, se tornar uma guerra de atrito, né, como se fala, enfim, se isso se tá nos planos de chineses e russos em sustentar, né, o Irã como um aliado estratégico, porque a China não é que é necessariamente dependente, né, do petróleo iraniano, mas é algo bastante importante para a China. Muito obrigado, Bruno. Volte sempre. Olá, ouvintes do Chutão da Escada. Aqui é Débora Binatti, bacharel em Relações Internacionais pela UFRJ e pesquisadora colaboradora do Observatório Político dos Estados Unidos. E hoje venho com algumas notícias do norte do continente americano. Primeiramente, Trump alega que o ataque de Israel pode ajudar a chegar em acordo com o Irã. O presidente Donald Trump, em uma entrevista com a Axios, afirmou que acredita que o ataque de Israel provavelmente melhorou as chances de um acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã. Na madrugada de sexta-feira, dia 13 de junho de 2025, no horário local, Israel bombardeou as instalações nucleares e alvos militares iranianos. As autoridades iranianas culpam oficialmente os Estados Unidos pelo ataque, para além do Estado de Israel. Nessa situação, os Estados Unidos estão se preparando para a possibilidade de precisar se defender de uma possível retaliação iraniana contra alvos americanos no Oriente Médio. Mesmo assim, ao ser questionado, Trump afirma que não acredita que os ataques israelenses tenham comprometido a diplomacia frente à questão nuclear com o Irã. É importante rememorar que, na campanha eleitoral, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu acabar com os maiores conflitos que assolam o mundo e estabelecer uma paz global. Mas, após quase 5 meses de governo, a realidade do genocídio em Gaza, os ataques de Israel contra o Irã e a continuidade da guerra na Ucrânia demonstram que essas promessas não parecem corresponder com a capacidade da política externa norte-americana, do republicano, frente ao sistema internacional. Vale ressaltar que, de acordo com a Reuters,
Enquanto Trump se esforça para fechar acordos de paz no campo internacional, as tensões da política externa se acentuam domesticamente, isto é, dentro do seu próprio governo. Dezenas de funcionários, desde o Conselho de Segurança Nacional ao Pentágono e ao próprio Departamento de Estado, foram demitidos em meio às brigas internas. E mesmo antes do ataque de Israel, vários funcionários do governo já questionavam a escolha de Trump do investidor do mercado imobiliário Steve Witkoff para o encargo diplomático de lidar com o cessar-fogo na Ucrânia, para além de ser destacado para representar a política externa estadunidense no Oriente Médio. Witkoff, nomeado por Trump, não tem experiência diplomática, mas se tornou o principal negociador do governo nos últimos meses. Simultaneamente, à medida que os ataques de Israel contra o Irã aumentam a tensão no Oriente Médio, dentro dos Estados Unidos pode-se observar o aumento de críticas a Donald Trump em relação ao acordo nuclear entre Irã, Estados Unidos e União Europeia, estabelecido durante o governo Obama e desfeito pelo próprio presidente Donald Trump em seu primeiro mandato. Não está claro se os ataques de Israel ao Irã desencadearão um conflito regional ou não. Mesmo assim, segundo analistas, Teherã pode considerar ativos dos Estados Unidos na região como alvos legítimos, vide as declarações do governo iraniano. Dessa forma, pode ser que as aspirações pacifistas de Donald Trump se findem antes mesmo de seu primeiro ano deste mandato. Ficamos à espera dos próximos movimentos do tabuleiro internacional. Agora, a nível de política interna estadunidense. O senador democrata dos Estados Unidos, Alex Padilha, foi empurrado, jogado no chão e algemado por agentes federais depois de tentar fazer pergunta em coletiva de imprensa. Alex Padilha é representante da Califórnia, estado que tem registrado grandes mobilizações nos protestos contra a repressão de Trump aos migrantes. Para entender a situação, é importante saber que, frente a protestos pacíficos e democráticos em Los Angeles, a Casa Branca respondeu enviando tropas da Guarda Nacional e fuzileiros navais dos Estados Unidos para a cidade. O governo justifica a ação afirmando que as tropas estão para proteger os prédios federais e para defender os agentes do Serviço de Imigração e Alfândega. Vale ressaltar que a última vez que as Forças Armadas foram usadas para uma ação policial direta nos Estados Unidos foi em 1992, quando o governador da Califórnia, então, pediu para o presidente George W. Bush que ajudasse a responder aos protestos em Los Angeles, mobilizados devido à absolvição dos policiais que espancaram o motorista negro Rodney King. Agora, contra os protestos de 2025, estes protestos não se resumiram à cidade de Los Angeles, estando presentes em diversos pontos do país, incluindo as cidades de Nova York e Chicago. Contudo, Los Angeles é um caso à parte. Na cidade, autoridades municipais, assim como autoridades estaduais da Califórnia, se opuseram à intensificação da fiscalização federal da imigração, uma posição contrária à política proposta por Donald Trump. Afinal, já na primeira semana do mandato de Trump, ele avisou que investigaria os funcionários que tentassem resistir à sua agenda de imigração linha dura. E assim tem agido de acordo. É o caso, por exemplo, do prefeito de Newark, Raj Baraka, que foi preso ao ser acusado de invasão de propriedade em 9 de maio, ao visitar um centro de imigração administrado por uma empresa privada. Embora posteriormente os promotores tenham retirado as acusações, durante o caso não só Baraka, como a democrata LaMonica McIver, foram alvos judiciais. McIver, por sua vez, foi acusada de agredir e resistir aos policiais que estavam tentando prender Baraka. Ambos os políticos negam ter cometido qualquer tipo de delito. O caso de Alex Padilha, por sua vez, se dá nesse contexto. Foi na conferência de imprensa promovida pela secretária de Segurança Doméstica, Kristi Noem, sobre as operações contra a imigração, que Padilha é jogado ao chão e algemado por 3 agentes federais. O evento ocorre após o político tentar apresentar uma pergunta para a secretária. Após ser liberado, Padilha declarou: "Se é assim que o Departamento de Segurança Doméstica responde a um senador com uma pergunta, você só pode imaginar o que eles estão fazendo com os fazendeiros, cozinheiros e diaristas da comunidade de Los Angeles, da Califórnia e de todo o país." E no que se refere à imigração, a ICE de Trump prende civis apesar de usar crime como retórica.
O número de pessoas registradas em centros de detenções de imigrantes que foram acusadas apenas de violações de imigração aumentou 8 vezes desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo. Isso segundo dados do governo que já estão desatualizados. Esse número não corrobora para a retórica anticrime utilizada pelo governo Trump para justificar a perseguição a imigrantes. As estatísticas acerca das detenções do U.S. Immigration and Customs Enforcement, Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, mostram que o número de detentos presos pelo ICE, sem qualquer tipo de acusações ou condenações criminais para além da questão migratória, aumentou de cerca de 860 casos em janeiro para 7.800 casos neste mês, um aumento de mais de 800%. A Câmara de Acesso a Registros Transnacionais é um projeto da Universidade de Syracuse, no estado de Nova York, que compila estatísticas de imigração. Eles estimam que, das 51.302 pessoas mantidas em detenção pelo ICE no último dia 1º de junho, cerca de 44% não tinham nenhum tipo de registro criminal, exceto por terem entrado nos Estados Unidos sem autorização. Simultaneamente, o governo Trump, mais especificamente o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, destaca e justifica suas operações a partir de prisões de criminosos condenados. Durante as recentes batidas em Los Angeles, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos divulgou à imprensa fotos de imigrantes alegadamente condenados por assassinato, crimes sexuais, pedofilia e tráfico de drogas, assim como outros crimes graves, como forma de justificar a sua atuação. Essa atuação, porém, visa securitizar a pauta de imigração, justificando as ações do governo. É importante ressaltar: o Departamento de Segurança parou de emitir relatórios estatísticos mais detalhados sobre a aplicação da lei da imigração, o que torna difícil de avaliar o escopo real da repressão que está acontecendo. E assim fechamos o programa de hoje. Diante desse verdadeiro corre-corre de acontecimentos e mudanças que estão moldando o cenário internacional, ressalto que é importante estar bem informado. Para isso, vale a pena acompanhar o Chutão da Escada e o Observatório Político dos Estados Unidos, que estão sempre atualizando seus leitores e ouvintes com notícias relevantes e análises importantes sobre o que acontece no mundo. E por hoje é só. Obrigado por ter ficado até aqui com a gente nesse fim de episódio e uma boa semana para todos vocês. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.